Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Essa é a tentativa mais ousada de um conteúdo aqui no canal. A gente já tem estabelecido vencedores e perdedores como um quadro, o exagero ou fato também, mas eu quero um terceiro grande conteúdo aqui para vocês, que é um programa de NFL. 20 a 25 minutos toda semana falando sobre vários assuntos. A gente vai ter história, vai ter perguntas dos membros aqui do Like Plus, a gente vai ter... que mais que a gente pode ter aqui? Giro de notícias, que daqui a pouquinho vocês vão conferir. Um tema principal, uma narrativa principal, que eu vou fazer aqui umas observações opinativas, vamos dizer assim. Alguns outros quadros, como o Power Ranking, um sobe e desce. Imagine isso como o programa Silvio Santos de futebol americano. Basicamente, várias atrações, mas em vez do Em Nome do Amor e do Tentação, a gente pode fazer isso. Inclusive, pode ser que a gente faça um Em Nome do Amor. Vocês podem mandar aqui pedidos de desespero, aqui de momentos de conselhos amorosos, a gente pode fazer também. Mas enfim, então é uma tentativa, eu quero muito feedback de vocês, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam no final do programa, tá bom? Então vamos lá, vamos com o giro de notícias para começar o NFL com Anthony Curti. Bom, começando o giro de notícias com a efetivação, vamos dizer assim, do Jeff Saturday como head coach do Indianapolis Colts. O Frank Reich caiu nessa semana. E o Jeff Saturday vai agora trabalhar de domingo? Baduntz, era uma piada pronta. Obviamente eu estou fazendo de maneira preventiva para que o Ari não faça, que com certeza ele vai querer fazer. Mas o que espanta é que o Jeff Saturday, ele não tem experiência nenhuma como head coach, nem no college, nem na NFL, nem como técnico de posição. Ele teve uma experiência breve como um técnico de ensino médio. Teve campanha negativa, aliás, né, como técnico de ensino médio. Me parece tanto quanto uma operação Iraque por parte do Jim Irsay, aqui o dono do time, né? E o Frank Reich acabou pagando pato aqui em meio a essa situação. Ainda nessa semana eu devo fazer um vídeo para os membros Like Plus sobre essa situação de Indianapolis, que ficou complicada mais rápido do que a gente esperava, né? Um time que a gente imaginava que poderia ganhar a divisão, virou esse turbilhão todo. Mas sorte ao Jeff Saturday aí, ele que estava trabalhando como comentarista na ESPN americana, foi um grande jogador de linha ofensiva, um dos melhores centers aí da sua geração, e agora técnico, head coach, foi efetivado aí. Basicamente uma pessoa sai do terceiro ano de faculdade para o doutorado, foi mais ou menos isso que aconteceu. O que mais temos de notícias aqui? Deixa eu ver aqui, lembrando que para quem quiser ver as notícias, etc., eu uso o Rotoworld, que é um site bem interessante. Sim, Jerry Jones antecipa que o Ezekiel Elliott pode jogar nesse domingo. Os Cowboys estão com um comitê de running backs na prática. Zeke e o nosso querido Tony Pollard, que vocês sabem que é um candidatíssimo aqui do canal a receber o prêmio de jogador mais subestimado da NFL, que eu devo fazer esse prêmio em breve. Então, olho nisso, o Zeke não está 100% saudável, mas é uma peça importante, sobretudo em terceiras descidas, né, recebendo passe, bloqueando, ajudando o Dak Prescott. Outra notícia interessante é que o Jerry Jones deu a entender que o Odell está nos planos dos Cowboys. Segundo o Jay Glazer, os Bills, os Rams e os Cowboys estariam aí na busca pelo Odell Beckham Jr. Deixa eu só checar se é isso, mas eu acho que é isso. Informação aqui do Jay Glazer. Não, desculpa, Bills, Rams e Niners. E tem os Cowboys também depois dessa declaração do Jerry Jones. E para fechar o nosso boletim aqui, nosso giro de notícias, informações. O Treylon Burks volta muito importante para Tennessee, porque ele está machucado, né? Esse corpo de recebedores está na tragédia, deve ser ativado na semana 10 contra os Broncos. Kenny Golladay também ativado em breve lá para o New York Giants, né? Então uma volta importante aí. Não está jogando tão bem assim desde que foi contratado, mas o corpo de recebedores de Nova York não é dos melhores. E o TJ Watt pode voltar também. O Mike Tomlin está otimista que ele será ativado nessa semana. Ele teve lesão no peitoral. Esse foi o giro de notícias essa semana. Vamos agora falar sobre o Los Angeles Rams. Bom, a situação está bastante delicada no Los Angeles Rams, né? Não é como se tivesse sido a primeira vez que um campeão do Super Bowl acabou tendo uma temporada que foi decepcionante no ano seguinte. É o que se chama nos Estados Unidos de slump. Ou, numa tradução curta de idiomas, algo como ressaca. Quem nunca, né? Quem nunca encheu a cara e no dia seguinte não conseguia trabalhar direito? Quantas vezes eu não fui em festas? Inclusive um beijo pra você de Ribeirão Preto, que cidade maravilhosa, que saudade, tirando o calor. Mas quinta-feira à noite enchi a cara. Não façam isso, menor de idade, não bebam. Enchi a cara e no dia seguinte estagiar e tava, né, com aquela cara de ressaca. Hoje eu não posso mais fazer isso, primeiro porque eu tenho 31 anos e cabelos brancos. Segundo, porque tem muita coisa para produzir. Não posso me dar o luxo de avacalhar. Mas os Rams estão numa grande ressaca. Eu trouxe alguns números para vocês sobre o Los Angeles Rams. E não é só o ataque, porque a gente está batendo muito no ataque do Matt Stafford, mas o Los Angeles Rams, com o Aaron Donald e o Leonard Floyd não produzindo nada, não está ajudando. O Jalen Ramsey não faz uma boa temporada também, isso desde o jogo contra os Bills.
O Aaron Donald, nesse momento, é o 14º em impressões. Ele tem 23 pressões. No ano passado, até a semana 9, ele era o 4º com 33. O Leonard Floyd tinha 7 sacks e meio na semana 9. Neste momento não está produzindo nada também. Ele é o 62º com 13 pressões. Quer dizer, não é só o Ramsey, não é só o Stafford. O Aaron Donald não está sendo o jogador que a gente esperava que fosse. Isso e tudo em meio àqueles burburinhos de eu vou aposentar. Não vou aposentar. Talvez eu aposente. Aí depois agora vazou que o Sean McVay deve sair do time quando o núcleo do time deixar a equipe. Para completar, a linha ofensiva está uma tragédia. O Edwards e o Noteboom, que já não são grandes jogadores, especialmente guard e left tackle, se machucaram. Ainda tem esse ponto de que o Allen Robinson foi um grande flop, né? Não foi o recebedor que o torcedor dos Rams e o próprio McVay imaginava que seria. O Cooper Kupp chegou a machucar nessa temporada. O Matt Stafford está sendo bastante exposto porque é um quarterback que quando tem que resolver sozinho, ele não é aquele cara que resolve. Eu chego à conclusão que o Matt Stafford é a melhor batata frita do mundo. Pensa naquela questão do quarterback batata frita. O Matt Stafford, imagina, pensa aí, fecha os olhos. Coloca aqui, por favor, André, uma batata frita bonita. Aí. O Matt Stafford, entre os quarterbacks acompanhamento, ele é a melhor batata frita que existe. A melhor das melhores. Até chega o ponto que ele talvez seja uma refeição completa, mas não é toda vez que dá pra ser, né? Não é todo dia que você jantaria batata frita, fala a verdade. Então, em meio a isso, ele não tá conseguindo nem de perto resolver. Uma situação até parecida com Aaron Rodgers e Tom Brady, quarterbacks que são melhores do que o Matt Stafford e que também estão em apuros em meio a times que estão navegando em ondas bastante turbulentas. Rams, Packers e Bucks, as 3 maiores decepções, talvez, essa temporada, junto do Russell Wilson nos Broncos, né? Então é um momento bastante delicado, o ataque não produz, a defesa não produz, não é o Odell Beckham Jr. que vai dar conta disso. E um pequeno detalhe importante, no ano que vem os Rams têm 2 milhões de dólares acima do teto salarial. Não tem escolha na primeira rodada. E também não tem na quarta. Essa escolha de quarta rodada, Sonny Michel, virou Sonny Michel. Escolha de primeira rodada, virou Matt Stafford, uma das escolhas que foram mandadas para Detroit. Hoje a perspectiva é muito ruim e é difícil imaginar os Rams na pós-temporada. Eu não apostaria nisso. Eu já indico que os Rams não vão tentar defender seu título, não vão conseguir defender seu título na pós-temporada, porque os problemas são estruturais nas trincheiras. O futebol americano, por mais que tenha virado um jogo aéreo, ainda é um jogo bastante importante em termos de fisicalidade e trincheiras. A linha ofensiva dos Rams é uma das piores da liga. A linha defensiva dos Rams não está produzindo nem perto do que a gente esperava que fosse produzir. A linha ofensiva, aliás, nesse momento, é a 18ª que mais cedeu pressões. Ano passado foi uma das melhores da liga. E o jogo terrestre, uma tragédia. Olha os números do ataque dos Rams. 28º em pontos por jogo, 31º em jardas por carregada, 32º, ou seja, o pior em jardas por jogada. Então a situação está bem delicada lá em Los Angeles e, sinceramente, eu não acho que vai melhorar muito. Esse último jogo me assustou porque o time está sem tesão. Foi o que eu falei no Vencedores e Perdedores ontem aqui no canal. Não vou nem me estender muito além disso, mas está bem grave a situação lá em Los Angeles. Bom, vamos responder perguntas dos membros Like Plus, membros Hall da Fama e acima. Lembrando que você pode mandar perguntas sendo membro Hall da Fama, sendo membro patrono, e vai ter um vídeo só disso mais pra frente. Eu separei 2 perguntas para fazer parte aqui do NFL quanto me curte. O João Lucas Lopes Gambarra manda aqui: teremos alguma das divisões East com os 4 times na pós-temporada? Eu apostaria que não. Por quê? Na NFC eu não vejo os Commanders indo para os playoffs, né? Começa por aí. Eu vejo Dallas, Nova York e Philadelphia indo. No lado da Conferência Americana, fica difícil porque os times acabam se canibalizando, vamos dizer assim. Isso acontece muito no college, na Pac-12, né? Para quem acompanha o college. É muito difícil matematicamente que 4 times vão para a pós-temporada na Conferência Americana ou na Conferência Nacional em uma divisão só, né? Porque, queira ou não, ainda tem os Ravens, ainda tem os Bengals e ainda tem os Chargers, né, queira ou não, que estão na briga, só para citar alguns times. Então, matematicamente é muito difícil, não deve acontecer. Guilherme Carneiro: Brady está em final de contrato, mas se não fosse o caso, quanto ele valeria e se você pagaria uma terceira e quarta rodada? Cara, eu não pagaria absolutamente nada no Brady neste momento. Eu não trocaria por ele, porque ele é um quarterback de 45 anos que não está jogando bem neste ano. E a gente não sabe o que vai acontecer na vida pessoal dele, se ele vai aposentar, se ele vai ser comentarista na Fox, como teoricamente é para acontecer. Tem muita instabilidade para eu dar a chave da franquia na mão dele e seria um grande tapa-buraco de no máximo 1 ano. Que time que poderia trocar pelo Tom Brady por uma temporada para arriscar alguma coisa com uma boa linha ofensiva? Os Giants. A linha ofensiva dos Giants não é a quinta maravilha do mundo, por exemplo. Difícil, cara. São Francisco como um seguro para o Trey Lance, mas aí você vai atrasar ainda mais o desenvolvimento dele. Eu também não vejo isso acontecendo. Houston, obviamente não. Detroit, obviamente não. Carolina seria um absurdo. Até sequência em Tampa Bay eu acho que não é o ideal. Então eu sinceramente não pagaria. E em termos de valor,
Eu acho que uma segunda rodada, final de segunda rodada, terceira rodada, talvez. Mas realmente uma situação bem difícil de imaginar o que poderia acontecer. Vamos para o momento histórico, então. Neste domingo a gente tem Packers e Cowboys. Eu queria lembrar vocês que o Aaron Rodgers não foi escolhido pelo San Francisco 49ers, time pelo qual ele torcia em criança, e o Mike McCarthy era coordenador ofensivo dos 49ers. Ah, ninguém sabe dessa história, né? Não é isso que eu ia contar aqui para vocês. Momento histórico, talvez o jogo mais importante da história das duas franquias. O Ice Bowl, que foi disputado aí em 1967, os Packers venceram. E deixa eu só pegar o placar aqui, porque eu não sei de cor. Eu acho que foi 21-17. Só para garantir. Mas um jogo muito importante para a história. Exatamente, 1967, 31 de dezembro, os Packers venceram e foram para o segundo Super Bowl da história. Por que esse jogo é importante? Porque os Cowboys tinham um time de expansão nos anos 60 e os Packers eram o time dos anos 60. E a gente tinha dois treinadores que foram talvez os mais importantes daquela era, e um deles foi responsável por uma revolução do jogo. O Tom Landry é o fundador, é o criador da defesa 4-3, com 4 jogadores com a mão na terra e 3 linebackers. Antes, o mais comum eram 5 jogadores com a mão na terra. O linebacker ele surge dessa forma, o inside linebacker, com o Tom Landry nos Giants, quando ele era coordenador defensivo. E o coordenador ofensivo daquele time era o Vince Lombardi, que depois foi para os Packers múltiplas vezes campeão. Esse jogo foi disputado uma sensação térmica bizarra, um dos jogos com menor sensação térmica na história da NFL, junto da final de conferência de 81, e tem um bloqueio icônico para a vitória dos Packers no final do jogo, um touchdown do Bart Starr, um dos maiores quarterbacks da história da franquia, com um bloqueio maravilhoso do Jerry Kramer, guard também, que é sensacional. Os Cowboys tinham uma grande defesa, Doomsday Defense, e acabariam sendo vencedores do Super Bowl eventualmente, mas os Packers venceram esse título, que é o título da NFL na época, mas equivalente hoje à final da Conferência Nacional, e depois venceriam os Raiders no Super Bowl 2. Bom, vamos ao Power Ranking desta semana. O Power Ranking é um dos motivos pelo qual esse vídeo está existindo, porque estava começando a ficar muito maçante falar só o Power Ranking, toda hora as mesmas coisas basicamente, poucas mudanças em alguns pontos. Então eu estruturei dessa outra forma com um tchan, um sobe e desce, para falar de um time que subiu e um time que desceu um pouquinho mais. Vamos ao Power Ranking então. 10º lugar, New York Jets, é um time top 10 nesse momento, correndo bem com a bola, com o Zach Wilson sem espalhar farofa, olho neles. Seattle Seahawks é o 9º, Geno Smith, hein? E o Kenneth Walker também, os calouros de Seattle, Tarek Woolen, Kobe Bryant, Abe Lucas, Charles Cross, uma classe fantástica no draft nesse ano. 8º, São Francisco, que não jogou. 7º, Cincinnati. 6º, Minnesota, time só com uma derrota, está na caça dos Eagles pela folga na Conferência Nacional. Miami, o 5º, Dallas, o 4º, Buffalo, o 3º, Kansas City, o 2º e Filadélfia assume a liderança depois da derrota dos Bills para os Jets na última semana. Os Bills caem para 3º lugar. Falando sobre o sobe e desce, aqui nesse Power Ranking, um destaque para Seattle. Como eu falei, é um dos times que sobem forte nessa semana, a cotação de Seattle subindo. Obviamente o Geno Smith está jogando bem, mas não é só ele, a linha ofensiva é melhor em relação ao ano passado. O front defensivo está pressionando bastante, né? O Ngosso está jogando muito bem também. O Tarek Woolen, grande cornerback, calouro nesse ano, um dos grandes destaques aí também dessa defesa. E um destaque agora talvez um pouco mais negativo para a equipe dos Raiders. Mais uma virada que sofreu o Josh McDaniels, estava 20-0 e eles perderam de novo. Isso já aconteceu contra a Arizona. Aí fica difícil, né? É isso, meu povo. Um pouquinho mais curto esse NFL Contra e Curte, né? Porque eu estou testando formatos, obviamente eles serão mais longos. Vou falar mais times no sobe e desce nas próximas semanas. Vou colocar uma pergunta a mais, 3 perguntinhas em termos de interação, um pouquinho mais no giro de notícias, mas basicamente é o que você precisa saber depois de cada semana da NFL. Já temos protestos aqui com buzinas. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, like no vídeo, lembrando, esse conteúdo aqui, o NFL Contra e Curte, sempre de graça. Mas se você quer mais conteúdo, assine o Like Plus, venham conosco, que é uma coisa maravilhosa. Semana que vem a gente volta se vocês gostaram, esse é um programa piloto. Pode ser que a gente não volte, pode ser que seja um flop enorme. Se esse vídeo não bater, sei lá, 20 mil views, eu vou ficar bem triste e é sinal que não foi bem aceito. Mas se vocês gostaram, se o vídeo é bom, se o vídeo faz sentido, aí a gente continua, né? E vamos continuar, se Deus quiser. A gente te espera para a semana que vem, eu acho. Para mais um NFL Contra e Curte. Para mais conteúdo, assine o Like Plus, dicas de aposta, exagero fato para você participar e tudo mais. O dobro de vídeos, venham conosco, certo? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e eu acho que até a próxima. Tchau.